A máquina colhe os grãos e ao lado o caminhão está a postos para levar toda a produção embora. Essa aqui é a realidade da maioria das pessoas aqui, né? Não ter lugar onde guardar, né? Não, nós não temos silos assim. Aqui a maioria dos produtores não tem, né? Principalmente os pequenos produtores, né? Silos são essas grandes estruturas de metal ou concreto que servem para secar, limpar e armazenar o grão. É um símbolo de autonomia para o agricultor, porque tendo onde estocar, é possível vender no momento em que o preço do grão está mais alto. A armazenagem, ela dá ao produtor a possibilidade de vender o produto quando ele quer e não quando ele precisa. O Brasil tem condições de guardar até 165 milhões de toneladas de grãos. Considerando a safra atual, o déficit passa de 60 milhões. A maioria dos silos pertence a empresas e a cooperativas, que cobram taxas para guardar o grão dos outros. Apenas 17% estão dentro das propriedades. Depois de colher, o Paulo entregou quase toda a produção para terceiros. No momento que eu te entregar o produto é teu. Tu vai me pagar o que tu quer, tá na tua mão. Entende? Esse é o maior problema que nós temos. O Paulo guardou uma pequena parte da soja neste galpão improvisado. Tem goteira e com o tempo o grão pode perder qualidade e o prejuízo não para por aí. Sabe aquela lógica da tarifa dinâmica dos aplicativos de motorista particular? Quando tem muita gente precisando do serviço, o preço sobe. É mais ou menos isso que acontece com o frete no período de final da colheita. Está todo mundo precisando retirar o grão de dentro da propriedade. E aí contratar um caminhão nesta época custa caro. Mas quando se tem um local para armazenar os grãos, esse problema desaparece. O frete realmente fica bem mais caro. Ele dobra ou até triplica, entende? Em função da necessidade e da urgência. Uma preocupação a mais que surgiu neste mês foi a criação de uma tabela de preço mínimo do frete, uma das medidas do governo para encerrar a greve de caminhoneiros que durou 11 dias no fim de maio. Com o tabelamento, a margem de lucro do produtor rural pode ser reduzida. As empresas que negociam grãos, chamadas de tradings, alegam um prejuízo se tiverem que adotar a tabela para contratos que foram firmados com os valores antigos. Na tentativa de ficarem menos reféns do sobe e desce do frete e dos preços internacionais dos grãos, alguns produtores recorrem ao silo bolsa, ou silo bag em inglês. Toneladas de grãos são injetadas nesses bolsões de plástico, uma solução barata a curto prazo, mas longe do ideal. Não é totalmente seguro. Pode dar uma tempestade, vir galho, furar, pode dar uma chuva de pedra. Uma das principais desvantagens do silo bolsa é que pequenos animais, principalmente roedores, podem furar o material. Foi bem o que aconteceu aqui, ó. A gente vê que parte do milho saiu para fora, isso também permite a entrada de pequenos insetos. E aí o grão pode apodrecer e se tornar impróprio para a venda, o que naturalmente causa prejuízo para o negócio. Essa embalagem, o silo bag, usa uma vez só, depois ele vai fora, todo ano tem que trocar. É um quebra-galho, realmente. Os Estados Unidos têm silos para estocar a safra de um ano inteiro e ainda sobra espaço. E a maior parte das estruturas está dentro das fazendas. Em propriedades pequenas, muitas vezes não vale a pena o gasto com os armazéns. Para médios e grandes produtores, o silo se paga ao longo do tempo com os ganhos na hora da venda. No Brasil, os bancos emprestam dinheiro para a construção de armazéns, com juro anual de até 6% e 15 anos para pagar. Mas nem sempre os recursos são disponibilizados. O Jonardo conseguiu o crédito há 2 anos e construiu esses silos na fazenda dele, no Noroeste Gaúcho. Mas nem sempre os recursos são utilizados. Eu tinha bastante restrições. Agora, com silo, eu consigo colher a hora que eu entender, a hora que eu achar que eu tenho que ir para a lavoura, né? O Elvino investiu na construção de silos de concreto de baixo custo. Para ele, a principal vantagem é não correr risco de levar calote das empresas que armazenam grãos. Com os silos, eu tenho o produto na frente dos meus olhos. Seguidamente, uma empresa entra em dificuldade financeira e arrasta os produtores que lhe entregaram o grão. No ano passado, quando este milho foi colhido, o grão valia metade do preço atual. Como tinha onde guardar o produto, o Elvino pôde esperar o preço subir e aumentar a margem de lucro. Armazenar grãos dentro da propriedade fez tão bem para o negócio que eles já estão construindo um terceiro silo. Está quase pronto, terá capacidade para 13 mil sacas. Isso equivale hoje, pensando no preço da soja no mercado internacional, a quase R$1 milhão. Uma fortuna que sairá do campo e ficará bem guardada sob os cuidados do próprio dono.
Na quarta e última reportagem da série, você vai conhecer os problemas que põem em risco a exportação agrícola do Brasil.